Um milionário devastado pela perda da filha encontra uma menina dormindo sob a ponte com 4 bebês famintos. Ao se aproximar, ela o encara com olhos de quem já viu demais e implora para não ser deixada para trás. Esse encontro silencioso inicia uma batalha que envolve mentiras, traições e um passado corrompido. Mas o gesto de compaixão que começou naquela ponte acabará transformando não só a vida das crianças, mas a dele para sempre. A noite caía pesada sobre a Marginal Pinheiros, em São Paulo, quando Roberto Mendes atravessava a ponte Eusébio Matoso pela 3ª vez naquela semana. Não havia motivo lógico para escolher aquele caminho. Sua cobertura ficava no Itaim Bibi, e o trajeto pela Faria Lima seria mais rápido. Mas havia algo naquele percurso que o atraía desde que tudo mudara em sua vida, como se a repetição do ritual pudesse trazer de volta o que se perdera. O frio de julho cortava o rosto, mesmo através do vidro blindado do carro. Roberto ajeitou o retrovisor e observou os próprios olhos no reflexo. 52 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, uma expressão que oscilava entre o cansaço e a ausência. Há 2 anos ele era outro homem. Há 2 anos, sua casa não era um mausoléu silencioso, onde cada cômodo ecoava a lembrança de risos que não voltariam mais. Isabela teria 16 anos agora. Deveria estar preocupada com o vestibular, com o baile de formatura, com aquele namoro que ele fingiria desaprovar, mas secretamente apoiaria. Em vez disso, havia apenas um quarto trancado no fim do corredor, intocado, preservado como um santuário que Marina não tinha coragem de abrir e que ele visitava nas madrugadas insones, quando o peso da ausência se tornava insuportável. O sinal ficou vermelho na saída da ponte. Roberto reduziu a velocidade, o motor do Mercedes ronronando suavemente no silêncio da noite. Foi então que ouviu um som fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Um choro. Não, vários choros, agudos, desesperados, entrelaçados numa sinfonia de desespero que parecia vir debaixo da estrutura da ponte. Ele parou o carro no acostamento, desligou o motor. O coração acelerou. Podia ser qualquer coisa. Um animal ferido. Um grupo de moradores de rua. Seu instinto de autopreservação, afiado por anos navegando o mundo corporativo implacável de São Paulo, dizia para seguir em frente. Mas havia algo naquele som que o mantinha ali, paralisado, com as mãos ainda no volante. Roberto desceu do carro, acionando o alarme. A temperatura externa era ainda mais baixa do que imaginara. Caminhou até a grade lateral da ponte. Inclinou o corpo para tentar enxergar algo na penumbra. Os postes de luz criavam sombras distorcidas na estrutura de concreto. O choro continuava, mais baixo agora, como se estivesse sendo abafado. Descendo pela lateral íngreme, segurando-se nas vigas de sustentação, Roberto sentiu a adrenalina percorrer as veias. Fazia anos que não fazia algo minimamente perigoso ou impulsivo. Sua vida era reuniões de conselho, relatórios financeiros, decisões calculadas. Aquilo era loucura. E ainda assim continuou descendo. Sob a ponte, protegido das luzes da cidade pela estrutura de concreto, ele finalmente viu uma menina. Não podia ter mais de 6 ou 7 anos. O rosto sujo de lágrimas e poeira, vestindo uma roupa que parecia ter sido rasgada e remendada inúmeras vezes. Mas não era isso que congelou Roberto no lugar. Era o que ela segurava contra o peito, protegendo com o próprio corpo magro. 4 bebês, 4 crianças minúsculas, enroladas em panos gastos, chorando com aquela intensidade particular dos recém-nascidos famintos. A menina os embalava como podia, cantarolando uma melodia trêmula, tentando acalmá-los mesmo quando suas próprias lágrimas caíam sobre os rostinhos enrugados. Roberto ficou parado, incapaz de processar a cena. A menina finalmente percebeu sua presença e se encolheu ainda mais, apertando os bebês contra si. Seus olhos, grandes e assustados, o encararam com uma mistura de terror e súplica. Por favor, foi tudo o que ela conseguiu murmurar. Por favor, não nos deixe aqui. Ninguém nos quer. Mas eles vão passar frio. Eles vão chorar. Eu prometo que tentei cuidar deles. Mas não tenho leite, não tenho nada. Por favor. A voz da criança era uma mistura estranha de inocência e maturidade impossível, como se tivesse vivido décadas em apenas 6 anos. Havia uma determinação feroz naqueles olhos, uma recusa em desistir dos bebês que protegia,
mesmo quando seu próprio corpo tremia de frio e exaustão. Roberto sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não sabia se era compaixão, se era a memória de Isabela quando tinha aquela idade, se era simplesmente a impossibilidade de deixar 5 crianças morrerem de frio sob uma ponte. Talvez fosse tudo isso junto. Talvez fosse a primeira vez em 2 anos que sentia algo além do vazio. Ele se aproximou devagar, as mãos levantadas em gesto de paz. Não vou machucá-los, disse com voz suave. Vou ajudá-los, prometo. A menina o estudou por um longo momento, seus instintos de sobrevivência lutando contra o desespero. Finalmente permitiu que ele se aproximasse. Roberto tirou o casaco de lã italiana e envolveu os bebês com cuidado. Sentindo como seus corpinhos eram leves e frágeis, a menina não largava os irmãos nem por um segundo, mantendo uma mão protetora sobre cada um deles. Como você se chama? Perguntou Roberto, enquanto a ajudava a subir de volta para o nível da rua. Letícia, respondeu a menina. Eles são Rafael, Gabriel, Miguel e Lucas. São meus irmãos. Nasceram todos juntos. A mulher da rua disse que é quadrigêmeo ou algo assim. A mamãe não aguentou depois que eles nasceram. E o papai, ele ficou diferente. Começou a beber. Dizia que a gente era um castigo, que olhar para eles doía. Ontem ele trouxe uma mulher má para casa. Ela disse que a gente tinha que sumir, que estava atrapalhando. Ele não fez nada, só chorou, e deixou ela nos trazer até aqui. Roberto carregou 2 dos bebês enquanto Letícia segurava os outros 2 com uma força surpreendente para alguém tão pequena. No carro, ele ligou imediatamente o aquecedor no máximo e pegou o celular. A menina o observava com desconfiança, pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Vou levá-los ao hospital, explicou Roberto. Preciso ter certeza de que estão bem. Você está com fome? Letícia assentiu timidamente. Ele parou num posto de gasolina na Faria Lima. Comprou sanduíches, suco, leite em pó, fraldas cobertas. A menina comeu com uma voracidade contida, mastigando devagar como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento. Enquanto isso, Roberto preparou mamadeiras improvisadas, e Letícia ajudou a alimentar cada bebê com uma habilidade que nenhuma criança de 6 anos deveria ter. No hospital Albert Einstein, a entrada causou comoção. 5 crianças em estado de desnutrição, expostas ao frio potencialmente com complicações. A equipe médica moveu-se rapidamente, fazendo perguntas que Roberto não sabia responder. Nome dos pais, histórico médico, vacinas. Ele não tinha nada disso. Apenas 5 crianças que encontrara sob uma ponte e a certeza irracional de que não podia abandoná-las. Vou assumir todos os custos, declarou Roberto ao diretor administrativo do hospital, um homem de olhar calculista. Internação, exames, tratamento, tudo. Mas não vou deixá-los aqui sozinhos. Quero acompanhamento completo e quero ficar informado de cada passo. O diretor estudou Roberto. Conhecia aquele rosto. Roberto Mendes, CEO da Mendes Empreendimentos, uma das maiores construtoras do país. Um homem com recursos ilimitados e, aparentemente, uma nova causa. Claro, Sr. Mendes. Faremos tudo o que for necessário. Enquanto os médicos examinavam os bebês, Roberto sentou-se ao lado de Letícia na sala de espera. A menina ainda segurava uma das cobertas que ele comprara, enrolando-se nela como se fosse um escudo. Ela o observava com aquela intensidade perturbadora, como se estivesse tentando decifrar suas intenções. Você não vai nos deixar, né? Perguntou subitamente. Você não vai chamar aquela mulher de volta. Você não vai. Roberto sentiu um aperto no peito. Não sei ao certo o que vou fazer, Letícia, mas prometo que não vou deixá-los desprotegidos. Ninguém vai machucá-los enquanto eu puder evitar. A menina assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Então, com uma voz que soava cansada demais para alguém tão jovem, ela disse: Isabela era o nome dela, não era? Da sua filha. Eu ouvi você falando sozinho no carro. Você também sente falta de alguém. Roberto ficou sem palavras. Como aquela criança tinha percebido? Como tinha lido nele algo que ele mal conseguia admitir para si mesmo? Antes que pudesse responder, uma enfermeira apareceu com notícias. Os bebês estavam estabilizados, mas precisariam ficar internados por pelo menos 1 semana. Desnutrição, desidratação, suspeita de infecções. Letícia também precisaria de acompanhamento. Roberto fez uma ligação. Marina atendeu no 3º toque, a voz sonolenta. Eram 2 da manhã. Roberto, onde você está?
Estou preocupada. Estou no Einstein, respondeu ele. Preciso que você venha aqui, agora. Tem algo que preciso te contar. Houve uma pausa. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Roberto olhou para Letícia, que agora dormitava na cadeira ao seu lado, o corpo finalmente relaxando depois de horas de tensão. Olhou pela janela para a ala pediátrica, onde 4 bebês recebiam cuidados que salvariam suas vidas, e pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo além do vazio. Não sabia se era esperança, se era medo, se era apenas a vertigem de ter tomado uma decisão que mudaria tudo. Mas era alguma coisa. Não sei, Marina. Sinceramente não sei. Mas preciso que você confie em mim. Marina Alves chegou ao Hospital Albert Einstein 40 minutos depois, o cabelo castanho ainda úmido do banho apressado, vestindo uma calça jeans e um suéter que pegara às pressas. Seus olhos verdes, normalmente calmos e ponderados, mostravam preocupação e confusão. Ela era psicóloga, acostumada a manter a compostura em situações difíceis, mas havia algo no tom de voz de Roberto que a deixara alarmada. Encontrou o companheiro na sala de espera da pediatria, com uma menina dormindo ao seu lado. Marina parou na entrada, processando a cena. Roberto tinha o rosto cansado, os olhos vermelhos, e segurava um copo de café como se fosse uma âncora. Quando a viu, levantou-se devagar para não acordar a criança. Vamos conversar ali, indicou uma sala de reuniões vazia no corredor. Marina o seguiu, o coração acelerado. Durante o trajeto ele tentou explicar, mas as palavras saíam confusas, atropeladas. Uma ponte, 5 crianças, bebês, abandono. Não podia deixá-los. Na sala, com a porta fechada, Marina finalmente o segurou pelos ombros. Roberto, respira. Começa do início, devagar. Ele contou tudo. A noite na ponte. O choro que o fez parar, a menina protegendo os 4 bebês. O desespero daquela criança implorando para não serem abandonados. Contou sobre Letícia, revelando que o pai biológico os havia deixado ali depois que uma mulher nova chegara em sua vida. Contou sobre a decisão impulsiva de trazê-los ao hospital, de assumir os custos, de prometer que não os deixaria desprotegidos. Marina ouviu tudo em silêncio, as mãos cruzadas sobre o colo. Quando ele terminou, ficou quieta por um longo momento, os olhos fixos na mesa. Roberto conhecia aquela expressão. Era o que ela fazia quando estava processando algo doloroso, quando estava lutando para manter as emoções sob controle. Você trouxe 5 crianças para o hospital, resumiu Marina finalmente, a voz cuidadosamente neutra. 5 crianças que não conhece. E prometeu cuidar delas. Eu não podia deixá-las lá, Marina. Você tinha que ter visto. A menina, Letícia, ela tem 6 anos e estava protegendo 4 bebês com o próprio corpo. Em pleno inverno de São Paulo. Eles não teriam sobrevivido à noite. Eu sei, respondeu Marina, e pela primeira vez sua voz tremeu. Eu sei, Roberto, e foi nobre da sua parte ajudá-los, mas trazer para o hospital e prometer cuidar são coisas diferentes. Você pensou no que isso significa? Você pensou em nós? A palavra nós pairou no ar como uma acusação. Roberto engoliu em seco. Pensei que você entenderia. Você é psicóloga. Trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. Como eu poderia ter agido diferente? Marina levantou-se e caminhou até a janela. A cidade de São Paulo se estendia lá fora. Milhões de luzes piscando na madrugada. Não estou dizendo que você deveria ter abandonado as crianças, Roberto. Estou dizendo que você tomou uma decisão enorme sem me consultar. Uma decisão que afeta nossa vida, nossa casa, nosso luto. A última palavra foi pronunciada baixinho, quase um sussurro. Mas Roberto a ouviu claramente. Entendeu o que Marina estava dizendo sem dizer. Isabela. Tudo sempre voltava para Isabela, a filha que eles haviam perdido em um acidente de carro 2 anos atrás, quando ela tinha apenas 14 anos. A dor que ainda sangrava fresca, a ferida que eles mal conseguiam suportar individualmente, quanto mais compartilhar. Isso não tem nada a ver com Isabela, disse Roberto, mas sua própria voz não soava convincente. Marina se virou e havia lágrimas nos olhos. Tem tudo a ver com Isabela. Você trouxe 5 crianças, Roberto. 5. Você olha para elas e vê uma chance de consertar o que não pode ser consertado. Mas eu olho e vejo tudo que perdemos. Vejo o quarto no fim do corredor que não tenho coragem de abrir. Vejo a cadeira vazia na mesa de jantar. Vejo a filha que nunca vai crescer, nunca vai casar, nunca vai nos dar netos.
Como você acha que eu posso simplesmente trazer outras crianças para dentro dessa dor? Não estou pedindo que você esqueça Isabela, rebateu Roberto. Nunca pediria isso. Mas essas crianças precisam de ajuda. Letícia precisa de ajuda. Os bebês precisam de cuidados médicos urgentes. Eu não posso simplesmente virar as costas. Ninguém está pedindo para você virar as costas. Há instituições, orfanatos, famílias de acolhimento. Você pode ajudá-los sem assumir uma responsabilidade que não temos condições emocionais de carregar. E se eu não quiser delegar essa responsabilidade? E se eu sentir que preciso fazer isso? Não por Isabela, não para preencher um vazio, mas porque é a coisa certa. Marina o encarou por um longo momento. Então você está dizendo que, independente do que eu sinta, você vai seguir em frente com isso? Estou dizendo que precisamos conversar, que precisamos decidir juntos, mas não posso deixá-las voltar para aquela ponte, Marina. Não posso. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Era a doutora Fernanda Tavares, a pediatra de plantão. Uma mulher de 40 e poucos anos com um olhar cansado, mas gentil. Senhor Mendes, desculpe interromper, mas preciso falar com o senhor. É sobre um dos bebês. Roberto e Marina a seguiram até a sala de exames. Os 4 bebês estavam em incubadoras, monitores registrando cada batimento cardíaco, cada respiração. Eram tão pequenos, tão frágeis. Gabriel, Miguel, Rafael e Lucas. A doutora Fernanda apontou para o bebê da terceira incubadora. Este é Miguel, explicou. Ele apresenta sinais de uma condição cardíaca congênita. Precisamos fazer mais exames, mas parece ser uma comunicação interventricular. É um defeito no coração que requer acompanhamento constante e possivelmente cirurgia no futuro. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E grave. Pode ser se não for tratado adequadamente, mas com os cuidados certos, ele pode ter uma vida normal. O problema é que isso requer comprometimento a longo prazo. Consultas regulares, medicação, possivelmente procedimentos cirúrgicos. Não é algo que possa ser resolvido em uma semana de internação. Marina colocou a mão na boca. Roberto viu a realidade da situação se instalar nos olhos dela. Aquilo não era apenas uma boa ação temporária. Era uma responsabilidade que se estenderia por meses, talvez anos. Onde está a menina? Perguntou Marina subitamente. Letícia. Onde ela está? Dormindo na sala de espera, respondeu Roberto. Não quis se afastar dos irmãos. Marina saiu da sala sem dizer nada. Roberto a seguiu, encontrando-a sentada ao lado de Letícia, observando o rosto da criança adormecida. A menina tinha o rosto sujo, marcas de lágrimas secas nas bochechas, mas havia uma serenidade no sono que a fazia parecer ainda mais jovem. Ela lembra Isabela, murmurou Marina. Quando pequena. Aquele jeitinho determinado. Você se lembra como Isabela era teimosa? Como ela insistia em cuidar de tudo e de todos? Roberto sentou-se do outro lado de Letícia. Lembro. Ela sempre quis ter irmãos mais novos. Dizia que seria a melhor irmã mais velha do mundo. Marina estendeu a mão e afastou delicadamente uma mecha de cabelo do rosto de Letícia. A criança se mexeu, murmurando algo ininteligível, mas não acordou. Não sei se consigo fazer isso, Roberto. Não sei se tenho forças. Roberto pegou a mão de Marina. Eu também não sei. Mas podemos descobrir juntos. Podemos pelo menos garantir que elas fiquem bem durante a internação. E depois decidimos. Sem pressão. Sem decisões precipitadas. Marina assentiu, mas Roberto via a dúvida em seus olhos. Via o medo, a dor reaberta. A sensação de estar sendo arrastada para algo que não tinha certeza se conseguiria suportar. E parte dele entendia. Parte dele também tinha medo. Mas havia outra parte. Uma parte que acordara pela primeira vez em 2 anos sob aquela ponte, que se recusava a desistir. Letícia abriu os olhos lentamente, desorientada por um momento. Quando viu Marina, encolheu-se ligeiramente. Marina sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Oi, Letícia. Meu nome é Marina. Sou companheira do Roberto. A menina a estudou com aquele olhar antigo demais para a sua idade. Você é bonita. Você é advogada? Minha mãe dizia que queria que eu fosse advogada. Dizia que advogadas ajudam as pessoas. Não, respondeu Marina. Sou psicóloga. Também ajudo pessoas, mas de um jeito diferente. Igual a doutora que veio falar comigo antes. Ela fez muitas perguntas. Sobre o papai, sobre a mulher má, sobre como a gente chegou na ponte, que eu não queria falar.
mas ela disse que precisava saber para ajudar meus irmãos. Você fez bem em falar, disse Marina gentilmente. E sobre sua mãe, Letícia? Onde ela está? A menina baixou os olhos. Ela foi embora. Quando os bebês nasceram, ela ficou muito doente. Os médicos tentaram ajudar, mas ela não conseguiu ficar. O papai disse que ela foi morar com os anjos. Eu cuidei dos bebês desde então. O papai tentou no começo, mas ele chorava muito. Bebia aquele líquido fedorento. Depois parou de tentar. Marina olhou para Roberto e ele viu algo mudar em sua expressão. Não era aceitação. Ainda não. Mas era compaixão. Era a parte dela, que sempre se importara com crianças vulneráveis, que escolhera sua profissão exatamente para ajudar quem mais precisava. Era a Marina que ele conhecia antes do luto consumir tudo. Vou ficar mais um pouco, disse Marina finalmente. Até você ter que ir para o escritório. Alguém precisa estar aqui com ela. Era um passo pequeno, talvez temporário, mas era um passo. Roberto segurou a mão de Marina e, por um momento, sentiu que talvez houvesse uma chance de navegarem juntos por aquelas águas turbulentas. No terceiro dia de internação das crianças, Roberto estava em seu escritório no 22º andar do edifício Mendes Tower, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando recebeu uma ligação inesperada. Era a assistente social do hospital, Carla Monteiro, com uma notícia que ele temia e, ao mesmo tempo, esperava. Senhor Mendes, localizamos o pai biológico das crianças. Ele apareceu no hospital há 1 hora, querendo ver os bebês. Está acompanhado de uma mulher e um advogado. O senhor poderia vir até aqui? Roberto desligou o interfone e dispensou a reunião que estava prestes a começar, ignorando os olhares contrariados dos diretores. Fábio Tavares, seu sócio minoritário, ergueu uma sobrancelha. Tudo bem, Roberto. Essa história das crianças que você encontrou está tomando muito do seu tempo. É algo que preciso resolver, respondeu Roberto secamente. Continuamos amanhã. No hospital encontrou um homem de aproximadamente 35 anos, magro demais, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Marcelo Santos tinha o rosto de quem não dormia há dias ou talvez meses. Ao lado dele, uma mulher de aparência impecável. Cabelos loiros perfeitamente alisados, unhas feitas, vestindo roupas caras que contrastavam com a aparência desleixada de Marcelo. E um homem de terno cinza, pasta de couro na mão, que se apresentou como Dr. Augusto Ferreira, advogado. Roberto Mendes, suponho, disse o advogado com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou o representante legal do Sr. Marcelo Santos. Entendemos que o senhor tem estado envolvido com os filhos do meu cliente. Envolvido é uma forma interessante de descrever ter salvado 5 crianças de morrerem de frio sob uma ponte, respondeu Roberto, mantendo a voz controlada. Marcelo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de Roberto. A mulher ao seu lado, no entanto, sorriu friamente. Valéria Costa, apresentou-se, companheira do Marcelo. Olha, não vamos fingir que essa situação não é complicada. O Marcelo passou por um momento muito difícil. Perdeu a esposa, ficou sozinho com 5 crianças. Era demais para qualquer pessoa. Então a solução foi abandoná-las sob uma ponte no frio de julho, questionou Roberto. Valéria estreitou os olhos. Não foi abandono. Foi uma tentativa de encontrar um lar melhor para elas. Marcelo não tinha condições de cuidar. Nós pensamos que alguém com mais recursos poderia encontrá-las e dar uma vida melhor. Roberto sentiu a raiva subir, mas manteve-se calmo. E agora? O que querem? O Dr. Augusto abriu a pasta e tirou alguns documentos. Meu cliente gostaria de regularizar a situação. Entendemos que o senhor tem arcado com os custos hospitalares, o que é muito generoso. No entanto, como pai biológico, o Sr. Santos tem direitos sobre as crianças. Precisamos discutir os próximos passos. Os próximos passos são garantir que essas crianças nunca mais sejam colocadas em perigo, afirmou Roberto. Se esse homem não teve condições de cuidar delas antes, o que mudou agora? Marcelo finalmente falou, a voz embargada. Eu bebi demais, eu sei, mas estou me tratando agora. A Valéria está me ajudando. Eu quero meus filhos de volta. Havia algo na forma como ele disse isso que soava falso, ensaiado. Roberto olhou para Valéria, que mantinha uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada. Algo não estava certo. A assistente social, Carla, que observava a conversa de longe, aproximou-se.
Senhor Santos, precisamos discutir algumas questões legais primeiro. O abandono de menores é uma questão séria. Além disso, as crianças estão sob cuidados médicos. Uma delas, Miguel, tem uma condição cardíaca que requer acompanhamento especializado. O senhor tem condições de providenciar esse cuidado? Marcelo hesitou. Valéria respondeu por ele. É exatamente por isso que estamos aqui. Queremos fazer o que é melhor para as crianças. O Dr. Augusto está nos ajudando a organizar tudo, incluindo questões de guarda e, claro, o acesso à herança que a falecida esposa do Marcelo deixou. Ali estava, a herança. Roberto entendeu imediatamente. Aquilo não era sobre as crianças. Era sobre dinheiro. A esposa de Marcelo, aparentemente, havia deixado bens. E as crianças eram herdeiras legítimas. Com Marcelo fragilizado e manipulável, Valéria via uma oportunidade. Quanto? Perguntou Roberto diretamente. Quanto a esposa dele deixou? Valéria sorriu novamente, mas dessa vez havia um brilho calculista nos olhos. Não vejo como isso seja relevante para essa conversa, Sr. Mendes. Mas, já que perguntou, a falecida Amanda Santos era herdeira de uma fazenda no interior de São Paulo. Não é uma fortuna, mas é algo considerável. E, naturalmente, o Marcelo, como viúvo, e as crianças, como filhas, têm direito a essa herança. O Dr. Augusto interrompeu. O que minha cliente está tentando dizer é que estamos trabalhando para regularizar toda a documentação. Há algumas questões com os registros de nascimento dos quadrigêmeos que precisam ser resolvidas. Durante o parto complicado e o período subsequente, nem toda a papelada foi completada adequadamente. Roberto sentiu um frio na espinha. Registros incompletos, herança em jogo, um pai fragilizado e provavelmente alcoolizado, uma mulher claramente interesseira, um advogado que falava demais e explicava de menos. A situação estava começando a fazer sentido, e o sentido era perturbador. Quero falar com meu próprio advogado antes de continuarmos essa conversa, declarou Roberto. E quero que as crianças permaneçam sob supervisão hospitalar até que tudo seja esclarecido. Dr. Augusto sorriu. Claro, Sr. Mendes, é seu direito. Mas devo lembrá-lo de que o senhor não tem vínculo legal com as crianças. Está agindo como um bom samaritano, o que é admirável, mas não lhe confere autoridade sobre elas. Talvez não, respondeu Roberto, mas também não confere a vocês o direito de simplesmente levá-las. Não até que tenhamos certeza de que estarão seguras. Depois que os três saíram, Roberto encontrou Marina na cafeteria do hospital. Ela estava com Letícia, ajudando a menina com um desenho. A criança havia se apegado a Marina nos últimos dias, seguindo-a pelos corredores, fazendo perguntas incessantes, buscando uma figura materna que perdera cedo demais. Temos um problema, disse Roberto sentando-se ao lado delas. Contou sobre a visita de Marcelo, Valéria e o advogado. Marina ouviu com expressão cada vez mais preocupada. Isso é manipulação clara, disse Marina. O homem está vulnerável, provavelmente com depressão e alcoolismo. Essa mulher se aproveitou da situação para ter acesso à herança através dele e das crianças. Letícia, que havia parado de desenhar, estava escutando atentamente. A mulher má, disse baixinho. Ela disse que a gente tinha que sumir, que ninguém ia sentir nossa falta. Ela disse para o papai que se a gente não existisse mais, ele ficaria com tudo, que poderia recomeçar, ser feliz de novo. Roberto e Marina trocaram olhares alarmados. Letícia, sua voz firme, mas gentil, disse Marina. Você ouviu ela falar isso? A menina assentiu. Ela não sabia que eu estava acordada. Era de noite. Ela falou com aquele homem de terno também. Ele disse que tinha uma amiga que trabalhava num orfanato, que podia fazer a gente sumir dos papéis. Ela riu. Disse que era perfeito. Roberto sentiu náusea. Eles estavam planejando apagar as crianças dos registros, com os bebês desaparecidos oficialmente, e Marcelo como único herdeiro controlado por Valéria. Ela teria acesso total à herança de Amanda. Era um plano frio, calculado e terrivelmente eficaz. Precisamos agir rápido, disse Roberto pegando o celular. Vou ligar para meu advogado e para um investigador particular. Se há uma conspiração para fraudar documentos e se apropriar de herança, precisamos de provas. Marina pegou Letícia no colo. A menina se aconchegou contra ela, algo que não fazia desde o primeiro dia. Você está segura, Letícia? Nós não vamos deixar que nada de ruim aconteça com você ou seus irmãos. A menina olhou para Marina,
com aqueles olhos antigos. Você promete? Promete mesmo? Porque todo mundo sempre diz que vai cuidar, mas depois eles vão embora. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos. Prometo. Não vamos embora. Era uma promessa grande. Uma promessa que mudava tudo. Roberto viu a transformação no rosto de Marina, a decisão sendo tomada em tempo real. Ela havia resistido por dias, lutado contra o envolvimento emocional, tentado manter distância, mas Letícia havia quebrado suas defesas. A criança precisava dela, e Marina não conseguia mais fingir que podia simplesmente observar de longe. Roberto fez as ligações necessárias. Seu advogado, Dr. Ricardo Almeida, prometeu investigar imediatamente. Um investigador particular, recomendado por contatos corporativos, aceitou o caso. Enquanto isso, Roberto pediu ao hospital que reforçasse a segurança, não permitindo que ninguém além dele e Marina tivessem acesso às crianças sem autorização expressa. Naquela noite, Roberto voltou para casa pela primeira vez em 3 dias. A cobertura no Itaim estava silenciosa, cada cômodo ecoando com a ausência que sempre estivera ali. Mas algo era diferente agora. Havia uma urgência, um propósito que não sentia há 2 anos. 5 crianças dependiam dele, e havia pessoas poderosas e sem escrúpulos tentando prejudicá-las. Abriu o notebook e começou a pesquisar. Amanda Santos. Descobriu que ela havia sido filha única de fazendeiros prósperos de Campinas. A propriedade familiar valia milhões. Com a ausência dos pais dela, falecidos alguns anos antes, Amanda era a única herdeira. E agora, com sua partida, seus 5 filhos deveriam herdar tudo. Mas se esses filhos desaparecessem dos registros oficiais, todo o patrimônio ficaria com Marcelo. E Marcelo, claramente, estava sob controle de Valéria. Roberto fez mais ligações, acionou contatos em cartórios, em órgãos públicos. Precisava saber se os registros de nascimento dos bebês estavam de fato incompletos ou se já haviam sido adulterados. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Quando finalmente deitou, já passava das 3 da manhã. Olhou para o teto, o cansaço pesando nos ossos. Havia assumido algo imenso. Não sabia ainda todas as ramificações, todos os perigos. Mas uma coisa sabia com certeza. Não ia desistir. Aquelas 5 crianças haviam entrado em sua vida de forma inesperada, mas agora eram sua responsabilidade. E ninguém, absolutamente ninguém, ia machucá-las enquanto ele tivesse forças para impedir. A bomba explodiu numa manhã de quinta-feira, quando Roberto estava em reunião com o conselho da Mendes Empreendimentos. Seu celular começou a vibrar incessantemente, mensagens chegando aos montes. Primeiro ignorou, mas quando viu que eram de jornalistas, assessores e até de sua mãe, percebeu que algo grave estava acontecendo. Precisava dar uma olhada rápida, desculpou-se. Abriu o celular e sentiu o sangue gelar. O principal portal de notícias do Brasil estampava uma manchete. Empresário bilionário acusado de usar criança vulnerável em esquema obscuro. O vídeo já tinha 500.000 de visualizações. Mostrava Letícia claramente no hospital, pegando alimentos de uma bandeja. A edição era feita de forma a parecer que ela estava furtando comida, escondendo itens nas roupas. A narração dramática sugeria que Roberto Mendes, CEO da Mendes Empreendimentos, havia usado a história de resgate apenas para ganhar publicidade, mantendo as crianças em condições precárias enquanto se promovia como benfeitor. Havia entrevistas cortadas, depoimentos de funcionários do hospital que Roberto nunca tinha visto, insinuações de que ele estava explorando a situação das crianças para melhorar sua imagem pública, após anos afastado dos holofotes. Pior ainda, o vídeo incluía imagens dele entrando e saindo do hospital sempre sozinho, sugerindo que havia abandonado as crianças lá. Roberto precisou sentar. As mãos tremiam enquanto rolava os comentários. Milhares deles. Alguns defendendo, mas a maioria atacando ferozmente. Ricaços pensam que podem fazer o que querem. Essas crianças são só uma jogada de marketing. Cadê a justiça? Típico empresário usando os pobres para limpar a consciência. Fábio Tavares, o sócio, pegou o próprio celular e assistiu ao vídeo. O rosto dele fechou. Roberto, isso é sério. Os acionistas vão querer explicações. A imprensa está ligando para o departamento de comunicação. Precisamos fazer controle de danos imediatamente.
Roberto saiu da sala de reunião e ligou para Marina. Ela já estava ciente. Vi, Roberto. É mentira, uma manipulação completa. Letícia não estava furtando nada. Ela estava me ajudando a organizar a comida para os irmãos. Uma enfermeira filmou sem contexto e, pelo visto, vendeu as imagens. Precisamos desmentir isso já, disse Roberto, caminhando pelo corredor. Vou fazer uma coletiva de imprensa. Vou explicar tudo. Não, interveio Marina. Isso vai piorar. Eles vão distorcer cada palavra que você disser. Precisamos de uma estratégia melhor. Vou ligar para o Dr. Ricardo. Ele saberá o que fazer. Mas o estrago já estava feito. Nas horas seguintes, o vídeo viralizou. Passou de 1 milhão de visualizações. Canais de televisão debatiam o caso. Especialistas em comportamento analisavam as expressões de Roberto nas imagens. Psicólogos eram convidados para comentar sobre o trauma das crianças. Todos tinham uma opinião e poucas eram favoráveis. No hospital, a situação ficou insustentável. Repórteres cercavam a entrada, tentando obter declarações. Seguranças tiveram que reforçar o esquema. Funcionários eram abordados oferecendo dinheiro por informações. O diretor do hospital convocou Roberto para uma reunião urgente. Senhor Mendes, compreendo sua situação, mas preciso pensar na reputação da instituição. Estamos recebendo críticas por permitir essa situação. Alguns membros do conselho sugerem que as crianças sejam transferidas para uma instituição pública, enquanto as questões legais são resolvidas. Não, recusou Roberto firmemente. Elas ficam aqui, sob minha responsabilidade. E vou aumentar a doação anual que faço ao hospital em 50% se necessário. O diretor hesitou. Dinheiro falava alto, sempre falara. Vou ver o que posso fazer. Mas o senhor precisa resolver isso rapidamente. Na empresa, a pressão aumentava. Os acionistas convocaram uma reunião extraordinária. Roberto entrou na sala de conferências e encontrou rostos fechados. Seu irmão mais novo, Paulo Mendes, estava lá, ocupando uma posição de destaque que normalmente não era sua. Paulo tinha 38 anos. Sempre vivera à sombra do irmão mais velho, ressentido por não ter recebido a mesma parcela da empresa que o pai deixara, Roberto. Começou o representante dos investidores, um homem de 60 anos chamado Henrique Campos. Precisamos falar sobre essa situação. A empresa está perdendo valor. As ações caíram 3% hoje. Clientes estão hesitantes. Precisamos de uma resposta. Estou lidando com isso, garantiu Roberto. É uma manipulação midiática. A verdade vai aparecer. Paulo inclinou-se para a frente. Verdade? Roberto, você trouxe 5 crianças aleatórias da rua e agora está no meio de um escândalo nacional. Isso afeta todos nós. Talvez seja a hora de você se afastar temporariamente da presidência até que tudo se resolva. A sala ficou em silêncio. Era um golpe direto. Paulo estava usando a crise para tentar assumir o controle da empresa. Roberto olhou ao redor. Alguns acionistas pareciam surpresos pela ousadia de Paulo. Outros claramente concordavam com ele. Não vou me afastar, disse Roberto calmamente. Construí essa empresa com meu pai. Levei ela ao patamar atual. Uma crise de imagem temporária não muda isso. Temporária? Rebateu Henrique. Roberto, seja realista. Você está sendo crucificado pela opinião pública. Há investigações sendo abertas. O Conselho Tutelar está envolvido. Isso pode se arrastar por meses. A empresa não pode ficar paralisada esperando você resolver sua vida pessoal. Fábio, o sócio que sempre fora discreto, finalmente falou. Concordo com Henrique. Não estou dizendo que você deva sair permanentemente, Roberto. Mas uma licença temporária pode ser prudente. Deixe as coisas esfriarem. Roberto percebeu o jogo. Fábio e Paulo haviam se articulado. Viram na crise uma oportunidade de assumir o controle. Com Roberto afastado, eles poderiam tomar decisões, mudar estratégias, consolidar poder. Quando e se Roberto voltasse, a empresa não seria mais a mesma. Vou pensar sobre isso, disse Roberto, encerrando a reunião abruptamente. Mas, por enquanto, continuo no comando. Saiu da sala sob olhares especulativos. Sua assistente, Clara, o esperava com uma pilha de recados. Todos da imprensa querendo declarações. Todos de clientes preocupados. Todos exigindo posicionamento. Naquela noite, Roberto e Marina se reuniram com o Dr. Ricardo Almeida e com o investigador particular, Samuel Dias. Samuel era um ex-policial agora atuando de forma independente, com reputação de conseguir informações que outros não conseguiam.
Consegui algo, anunciou Samuel, abrindo um notebook. A enfermeira que filmou Letícia é Jéssica Oliveira. Ela foi demitida do hospital há 6 meses por conduta inadequada. Trabalhou brevemente num orfanato, o Instituto Esperança, administrado por uma certa doutora Helena Rodrigues. E adivinha quem tem conexões com esse orfanato? Dr. Augusto Ferreira, respondeu Roberto. O advogado de Marcelo. Exatamente. Mais interessante ainda, Valéria Costa fez várias transferências bancárias para Jéssica nas últimas semanas. Pequenas quantias, mas suficiente para caracterizar pagamento por serviços. É uma armação completa, concluiu Marina. Eles plantaram a enfermeira, fabricaram o vídeo, vazaram para a mídia. Tudo para desacreditar Roberto e forçá-lo a desistir das crianças. O Dr. Ricardo ajeitou os óculos. Temos o início de um caso, mas precisamos de mais provas. Precisamos provar que há uma conspiração para fraudar documentos e se apropriar da herança das crianças. E precisamos fazer isso rápido, antes que o tribunal conceda a guarda a Marcelo. A audiência estava marcada para dali a 10 dias. 10 dias para reunir provas, desmontar uma conspiração e salvar 5 crianças. Roberto olhou para Marina e viu o mesmo medo e determinação que sentia. Samuel continuou. Estou rastreando o Instituto Esperança. Já descobri que há irregularidades nos registros, crianças que sumiram dos sistemas, adoções que nunca foram formalizadas, dinheiro movimentado sem explicação clara. A doutora Selena é peça-chave nisso tudo. Precisa cuidar. Alertou o Dr. Ricardo. Se ela tem conexões políticas, como suspeitamos, mexer com isso pode ser perigoso. Eu não ligo para perigo, afirmou Roberto. Ligo para a justiça. Essas crianças não vão ser mais uma estatística num sistema corrupto. Quando Samuel e Ricardo saíram, Roberto e Marina ficaram sozinhos no escritório. A cidade de São Paulo se estendia além da janela, milhões de luzes na noite. Em algum lugar lá fora, Valéria, Augusto e Helena tramavam. Em algum lugar, Marcelo bebia e se afundava mais na manipulação. E no hospital, 5 crianças dormiam, alheias ao fato de que suas vidas eram peças num jogo cruel de poder e ganância. Marina apoiou a cabeça no ombro de Roberto. Estou com medo. Não de perder a luta legal, mas de perder você nesse processo. De perder nós. Isso está consumindo tudo. Eu sei, admitiu Roberto. Mas não posso parar agora. Se eu parar, elas perdem. E eu não vou conseguir viver sabendo que poderia ter feito mais. Mesmo que custe sua empresa, sua reputação, sua paz. Roberto pensou na pergunta. Pensou em Isabela, na filha que perdera e nunca poderia ter de volta. Pensou em Letícia, nos olhos daquela criança implorando para não ser abandonada. Pensou nos 4 bebês frágeis nas incubadoras e percebeu que a resposta era simples. Sim, mesmo que custe tudo. Marina o beijou suavemente. Então vamos lutar juntos. Mas você precisa estar preparado, Roberto. Isso vai piorar antes de melhorar. Eles não vão desistir facilmente. E as pessoas? As pessoas podem ser cruéis quando acreditam numa mentira. Roberto sabia que ela estava certa. Nos dias seguintes, a situação se deteriorou. Protestos organizados na frente da sede da Mendes Empreendimentos. Hashtags pedindo sua prisão. Influencers fazendo vídeos sobre o caso. Cada um com uma teoria mais absurda que a outra. Sua foto ao lado de manchetes sensacionalistas. Tentou não ler os comentários, mas era impossível. As palavras cortavam fundo. Monstro, oportunista, criminoso. Cada acusação, mesmo sabendo que eram infundadas, deixava uma marca. Começou a evitar sair de casa, a ter pesadelos onde Letícia o olhava com decepção, onde os bebês eram levados por estranhos enquanto ele assistia impotente. Marina o encontrou certa noite, às 3 da manhã, sentado no escritório com um copo de uísque na mão. Roberto não. Bebia desde o acidente de Isabela. Ver a garrafa aberta foi como um soco. Não, disse Marina firmemente, tirando o copo da mão dele. Você não vai fazer isso. Não vai deixar que eles te transformem em Marcelo. Roberto olhou para ela, os olhos vermelhos de cansaço. Estou perdendo tudo, Marina. A empresa, a reputação, talvez até você. E para quê? Para salvar 5 crianças que talvez nem possa ficar comigo no final? Para fazer o que é certo, respondeu Marina. Para ser o homem que eu conheço, o homem que Isabela teria orgulho, o homem que não vira as costas quando alguém precisa.
Eram as palavras certas. Roberto abraçou Marina e finalmente permitiu-se chorar, liberar toda a tensão acumulada. E enquanto chorava, soube que não desistiria. Não importava o custo. A ligação da doutora Fernanda chegou no pior momento possível. Roberto estava no meio de uma negociação tensa com investidores internacionais, tentando salvar um contrato de 500 milhões de reais que ameaçava desmoronar por causa do escândalo midiático. Quando viu o nome do hospital no visor, sentiu o estômago afundar. "Preciso que venha ao hospital imediatamente", disse a pediatra com aquele tom controlado que os médicos usam quando querem evitar pânico. "É sobre o Miguel. Temos que tomar decisões urgentes." Roberto abandonou a reunião, ignorando os protestos de Fábio. No trajeto até o Einstein, seu celular não parou de tocar. Mensagens do departamento jurídico, ligações de jornalistas, um e-mail de Paulo sugerindo novamente seu afastamento temporário. Cada notificação era um lembrete de como sua vida havia se fragmentado em apenas 10 dias. No hospital, Marina já estava lá, o rosto pálido. A doutora Fernanda os levou para uma sala privada, longe dos olhares curiosos que agora seguiam Roberto onde quer que fosse. "O quadro de Miguel se complicou", explicou a médica, mostrando exames em um tablet. "A comunicação interventricular é mais grave do que imaginávamos inicialmente. Ele precisa de cirurgia. Não é algo que possa esperar meses. Estamos falando de semanas, talvez dias, dependendo da evolução." Marina segurou a mão de Roberto. "Quais são os riscos?" "Como em qualquer cirurgia cardíaca pediátrica, existem riscos. Mas a equipe aqui é excelente. Temos um dos melhores cardiologistas infantis do país. As chances de sucesso são de 85%. Mas precisamos da autorização dos responsáveis legais." E ali estava o problema. Tecnicamente, Marcelo era o responsável legal. Roberto era apenas um terceiro que havia assumido os custos hospitalares. A doutora Fernanda percebeu a complicação imediatamente. "Podemos tentar contatar o Sr. Santos", sugeriu. Mas, dada a situação legal confusa e a urgência médica, o hospital pode solicitar uma autorização judicial emergencial. "Vai requerer papelada, tempo que talvez não tenhamos." "Faça a cirurgia", disse Roberto. "Eu assumo total responsabilidade, se houver consequências legais que recaiam sobre mim." Roberto, interveio Marina. "Isso pode complicar ainda mais sua situação. Eles podem usar isso contra você na audiência. Dizer que você está tomando decisões sem autorização. E a alternativa é deixar um bebê de 3 meses sofrer enquanto esperamos burocracia?" Questionou Roberto. "Não, façam a cirurgia. Contratem os melhores especialistas. Não importa o custo." A cirurgia foi marcada para 2 dias depois. Enquanto isso, Roberto teve que lidar com uma nova crise na empresa. Paulo havia convocado uma reunião extraordinária do conselho sem sua autorização prévia. Quando Roberto chegou à sala de conferências, encontrou não apenas os diretores habituais, mas também Henrique Campos e outros investidores importantes. Paulo estava em pé, apresentando números em uma tela. A imagem mostrava a queda das ações da Mendes Empreendimentos nos últimos dias. 3,7%. Não parecia muito. Mas em uma empresa do porte delas, representava milhões em valor de mercado evaporado. "Gentlemen", começou Paulo com um sorriso que Roberto reconheceu imediatamente como falso. "Estamos aqui porque a situação exige ação. Meu irmão, por razões que respeito pessoalmente, está passando por um momento difícil. Mas empresas não podem se dar ao luxo de momentos difíceis. Precisamos de liderança estável." Roberto sentou-se deliberadamente na cabeceira da mesa, sua posição tradicional. "Paulo, agradeço sua preocupação. Mas como presidente e maior acionista desta empresa, sou eu quem conduz reuniões extraordinárias." Paulo não se abalou. "É exatamente sobre isso que precisamos falar, Roberto. Sua posição." "Henrique, por favor, apresente os números." Henrique Campos abriu uma pasta. "Senhor Mendes, nas últimas 2 semanas perdemos 3 contratos importantes. Clientes citaram especificamente as controvérsias recentes como motivo de preocupação. Nossos competidores estão usando sua situação pessoal para nos minar. Precisamos tomar medidas." "Que medidas?" perguntou Roberto, já sabendo a resposta. "Um afastamento temporário", respondeu Paulo rapidamente. 6 meses, talvez 1 ano.
Tempo suficiente para você resolver suas questões pessoais. Enquanto isso, eu assumiria a presidência interina. Fábio continuaria como CEO. A empresa seguiria funcionando normalmente. Com você no comando, comentou Roberto secamente. É isso que quer dizer com normalmente? Paulo corou levemente. Não se trata de mim, Roberto. Trata-se da empresa. Do legado que nosso pai construiu. Você realmente acha que ele aprovaria você, colocando estranhos antes do negócio da família? A menção ao pai deles foi um golpe baixo. Armando Mendes havia falecido 5 anos antes, deixando 70% da empresa para Roberto e 30% para Paulo. A divisão desigual sempre fora fonte de ressentimento. Paulo achava que merecia mais, que Roberto só recebera a parcela maior por ser o primogênito. Nosso pai, disse Roberto lentamente, me ensinou que negócios são feitos por pessoas e para pessoas, que lucro sem ética é apenas ganância, e que um homem que vira as costas para quem precisa não merece liderar ninguém. Palavras bonitas, retrucou Paulo, mas não pagam salários, não garantem contratos, não protegem os empregos de 3.000 funcionários que dependem desta empresa. A sala estava em silêncio. Roberto olhou ao redor avaliando cada rosto. Alguns desviaram o olhar envergonhados. Outros, como Henrique, mantiveram expressões neutras, apenas avaliando qual lado seria mais vantajoso apoiar. Fábio estudava as próprias mãos, claramente desconfortável, mas não disposto a contrariar a maré. Vou fazer uma contraproposta, anunciou Roberto. Dê-me 3 semanas, até a audiência de custódia das crianças. Se até lá a situação não estiver resolvida, aceitarei um afastamento temporário. Mas se eu provar que fui vítima de uma conspiração, se limpar meu nome e garantir a segurança das crianças, quero garantias de que essa conversa nunca mais acontecerá. Paulo e Henrique trocaram olhares. 3 semanas, repetiu Henrique. E se durante esse período a situação piorar? Então vocês terão munição para me forçar a sair, respondeu Roberto. Mas até lá continuo no comando, e qualquer tentativa de golpe será tratada como quebra de contrato fiduciário. Era uma ameaça velada, mas clara. Roberto ainda tinha poder. Ainda tinha cartas para jogar. A reunião terminou em impasse. Mas ele havia comprado tempo. 3 semanas. 21 dias para desmontar uma conspiração, salvar 5 crianças e proteger a empresa que construíra com o pai. Naquela noite, Roberto visitou o quarto de Isabela pela primeira vez em meses. Marina sempre mantivera tudo exatamente como estava. Os pôsteres de bandas na parede, a mochila escolar no canto, a cama arrumada com o edredom de estrelas que Isabela escolhera aos 12 anos. Roberto sentou-se na beirada da cama e permitiu-se sentir a ausência, realmente sentir sem fugir. Marina o encontrou ali, 30 minutos depois. Sentou-se ao seu lado em silêncio. Depois de um longo momento ela falou. Estava pensando, se tudo der certo, se conseguirmos ficar com as crianças, elas vão precisar de um quarto. Roberto olhou para ela surpreso. Você está sugerindo este quarto, confirmou Marina, a voz trêmula. Podemos transformá-lo. Não apagar a Isabela nunca, mas criar algo novo. Algo que honre a memória dela enquanto dá um lar para eles. Era uma ideia gigantesca, radical, dolorosa, mas também, Roberto percebeu, necessária. Eles não podiam ficar presos para sempre num quarto santuário. Isabela não ia voltar, por mais que doesse aceitar. Mas talvez houvesse espaço para honrar sua memória enquanto construíam algo novo. Vamos pensar nisso, disse Roberto, depois da cirurgia de Miguel, depois da audiência. Quando soubermos se eles vão realmente ficar. Marina concordou. 2 dias depois, no dia da cirurgia, Roberto e Marina chegaram ao hospital às 5 da manhã. Letícia insistira em ir junto, e eles não tiveram coragem de negar. A menina tinha se apegado especialmente a Miguel, o bebê mais frágil, cantarolando para ele sempre que os médicos permitiam. Na sala de espera cirúrgica, Letícia sentou-se entre Roberto e Marina, segurando a mão de ambos. Ele vai ficar bem, né? Minha mãe sempre dizia que bebês são fortes, que eles lutam mesmo quando tudo parece ruim. Ele vai lutar, garantiu Marina. E tem os melhores médicos cuidando dele. A cirurgia durou 4 horas. 4 horas de tensão, de cafés ruins, de olhares ansiosos para o relógio. Roberto tentou trabalhar no laptop, revisar contratos, responder e-mails, mas as palavras não faziam sentido. Sua mente estava naquela sala de cirurgia,
com um bebê de 3 meses lutando pela vida. Quando a doutora Fernanda finalmente apareceu, ainda com o scrub verde, todos se levantaram de um salto. Ela sorriu cansada. Correu bem. Muito bem. O Dr. Santoro fez um trabalho excepcional. Miguel vai precisar de recuperação e acompanhamento, mas o prognóstico é excelente. Roberto sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Marina abraçou Letícia, que começou a chorar silenciosamente, liberando toda a tensão acumulada. Uma vitória. Pequena, mas significativa. Miguel iria viver, iria crescer, teria uma chance. Mas quando voltaram para casa naquela noite, encontraram uma nova surpresa desagradável. Um envelope grande na porta da cobertura. Dentro, documentos oficiais. Uma petição de Marcelo Santos, representado pelo Dr. Augusto Ferreira, solicitando a guarda imediata das 5 crianças e acusando Roberto Mendes de sequestro e manipulação de menores vulneráveis. A acusação era absurda, mas legalmente perigosa. Com o vídeo manipulado, com a pressão midiática, com testemunhas compradas, Marcelo tinha construído um caso superficialmente convincente. E pior, a petição solicitava que Roberto fosse proibido de ter qualquer contato com as crianças até a audiência final. Samuel, o investigador, apareceu na cobertura 1 hora depois que Roberto o ligou. Não são boas notícias. Consegui informações sobre a doutora Helena Rodrigues, diretora do Instituto Esperança. Ela tem conexões com políticos influentes. Um deles é vereador, outro é juiz de outra comarca. Ela usa o orfanato como fachada para uma operação maior. Que tipo de operação? Perguntou Marina. Adoções irregulares. Crianças que desaparecem dos registros e reaparecem em famílias ricas dispostas a pagar. Documentos forjados. É uma rede bem estruturada, funcionando há anos. Valéria e Dr. Augusto são parte dela. Eles identificam crianças herdeiras, manipulam os pais biológicos, se apropriam das heranças e depois fazem as crianças sumirem do sistema. Isso é monstruoso, sussurrou Marina. E muito lucrativo, completou Samuel. Cada operação dessas pode render milhões, dependendo do tamanho da herança. No caso da família Santos, estamos falando de uma fazenda em Campinas que vale pelo menos 8 milhões de reais. Com as 5 crianças fora do caminho, Marcelo herda tudo. E com Marcelo sob controle de Valéria, ela fica com a parte do leão. Então precisa provar, declarou Roberto. Precisa encontrar evidências concretas dessa operação. Documentos, gravações, testemunhas. Algo que possamos levar ao tribunal. Estou tentando, garantiu Samuel, mas eles são cuidadosos. Essa gente opera há anos sem ser pega. Não vai ser fácil. O Fórum Central de São Paulo nunca parecera tão intimidador. Roberto subiu os degraus de mármore ao lado de Marina e do Dr. Ricardo Almeida, enquanto dezenas de câmeras registravam cada passo. Repórteres gritavam perguntas, manifestantes carregavam cartazes, alguns defendendo, a maioria condenando. A opinião pública já havia decidido. Roberto Mendes era culpado. A sala do tribunal estava lotada. Roberto reconheceu rostos, jornalistas, curiosos, alguns colegas da empresa que provavelmente estavam ali apenas para avaliar se deviam continuar apoiando-o. No banco oposto, Marcelo Santos sentava-se entre Valéria e o Dr. Augusto Ferreira. Marcelo parecia ainda mais magro, os olhos vazios, um homem completamente derrotado sendo manipulado como marionete. A juíza, doutora Beatriz Moraes, era conhecida por sua rigidez. 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, óculos de armação metálica. Ela estudou os documentos antes dela, com expressão impenetrável. O Ministério Público estava representado por uma promotora jovem e ambiciosa, doutora Camila Duarte, que via no caso uma oportunidade de projeção na mídia. Começaremos ouvindo a petição do Sr. Marcelo Santos, anunciou a juíza. Doutor Augusto, por favor. O advogado levantou-se confiante. Excelência, meu cliente é pai biológico de 5 crianças que foram, sem seu consentimento, levadas por um terceiro. Esse terceiro, o Sr. Roberto Mendes, aproveitou-se de um momento de fragilidade do meu cliente para assumir controle sobre os menores. Pior ainda, há evidências de que o Sr. Mendes está usando as crianças para ganho pessoal e publicitário. Dr. Ricardo levantou-se imediatamente. Objeção, Excelência. Não há absolutamente nenhuma evidência de ganho pessoal. A juíza ergueu a mão.
Silêncio. Dr. Augusto, apresente suas evidências. Com prazer, Excelência. O advogado acionou um projetor. A imagem de Letícia apareceu na tela. Aquela cena manipulada dela supostamente furtando alimentos. Temos aqui um vídeo que mostra uma das crianças, sob custódia do Sr. Mendes, sendo forçada a furtar comida no hospital. Isso demonstra claramente negligência e abuso. Isso é uma mentira, explodiu Marina antes que Roberto pudesse segurá-la. Aquele vídeo foi editado. Ela estava apenas ajudando a organizar a comida dos irmãos. Senhora Alves, advertiu a juíza, mantenha a compostura ou terei que pedir sua retirada do tribunal. Marina sentou-se, as mãos tremendo de raiva. Dr. Ricardo levantou-se novamente. Excelência, solicitamos perícia técnica desse vídeo. Suspeitamos fortemente de manipulação digital. Negado, respondeu a juíza. A perícia requereria tempo que essas crianças não têm. Elas precisam estar com uma família, não no limbo legal. Continuemos. Dr. Augusto sorriu levemente, sabendo que havia marcado um ponto. Além disso, Excelência, temos depoimentos de funcionários do hospital atestando o comportamento errático do Sr. Mendes. Ele toma decisões médicas sem autorização legal. Inclusive autorizou uma cirurgia cardíaca sem consentimento do pai biológico. Isso caracteriza a apropriação de autoridade parental. O Sr. Santos estava onde quando seu filho precisou de cirurgia de emergência, rebateu Dr. Ricardo. Poderia ter sido localizado? Demonstrou interesse pelo bem-estar dos filhos em algum momento? Meu cliente estava lidando com seu próprio trauma, respondeu Dr. Augusto suavemente. A partida trágica de sua esposa, a pressão de cuidar sozinho de 5 crianças, ele cometeu erros, sim, mas agora está em recuperação, com apoio adequado, pronto para retomar seu papel de pai. Roberto observou Marcelo durante esse discurso. O homem não reagiu, não mostrou emoção. Era como se estivesse presente fisicamente, mas ausente mentalmente. Valéria, ao contrário, mantinha uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada, ocasionalmente tocando o braço de Marcelo em gesto de apoio. Senhor Santos, chamou a juíza. Gostaria de ouvir do senhor. Por que abandonou suas 5 crianças sob uma ponte? Marcelo levantou-se lentamente. Quando falou, sua voz era rouca, hesitante. Eu não estava bem, Excelência. Depois que Amanda se foi, eu não conseguia olhar para as crianças sem lembrar dela, sem sentir a dor. Eu bebi. Muito, perdi o controle. Quando a Valéria apareceu oferecendo ajuda, eu pensei que talvez eles ficassem melhor com outra pessoa. Alguém que pudesse dar o que eu não conseguia. E agora, questionou a juíza, o que mudou? Por que de repente quer seus filhos de volta? Marcelo olhou para Valéria, como se pedisse permissão para falar. Ela assentiu discretamente, porque percebi que estava errado, que eles precisam do pai, que eu preciso deles. Com ajuda, com tratamento, posso ser o pai que eles merecem. Soa ensaiado, não soa, sussurrou Marina para Roberto, cada palavra escolhida cuidadosamente. A promotora, doutora Camila, levantou-se. Excelência, o Ministério Público reconhece que o Sr. Santos cometeu grave erro ao abandonar os menores. No entanto, também reconhecemos que o Sr. Mendes, apesar das boas intenções iniciais, extrapolou seus limites. Ele não tem vínculo legal com as crianças. Sua interferência, embora bem intencionada, criou mais problemas que soluções. Dr. Ricardo se levantou novamente. Excelência, solicito permissão para apresentar novas evidências. Temos razões para acreditar que existe uma conspiração envolvendo o Sr. Santos, a Sra. Costa e outros indivíduos para fraudar a herança deixada pela falecida Amanda Santos. A sala murmurou. Dr. Augusto ergueu-se indignado. Isso é absurdo. É uma tática desesperada de difamação. O Sr. Mendes está tentando desviar a atenção de suas próprias irregularidades. Silêncio, ordenou a juíza batendo o martelo. Dr. Almeida, que evidências tem? Dr. Ricardo hesitou. Eles tinham suspeitas, conexões financeiras suspeitas. Testemunhos que Samuel estava coletando. Mas nada concreto o suficiente. Nada que resistisse ao escrutínio judicial naquele momento. Estamos em processo de coleta, Excelência. Mas há transferências bancárias questionáveis, conexões com indivíduos de reputação duvidosa. Em processo de coleta não é evidência, Dr. Almeida, repreendeu a juíza.
Se conseguir provas concretas, pode apresentar em outra audiência. Por enquanto, trabalhemos com os fatos que temos. Roberto sentiu o pânico subir. Estava perdendo. A juíza claramente inclinava-se a devolver as crianças a Marcelo. E com Marcelo sob controle de Valéria, as crianças iriam desaparecer do sistema. Seriam usadas para acessar a herança. E depois Deus sabia o que aconteceria com elas. Gostaria de ouvir a criança mais velha, anunciou a juíza subitamente. Letícia Santos, está presente? Ela está, respondeu o Dr. Ricardo. Mas, Excelência, ela tem apenas 6 anos. Submetê-la a interrogatório pode ser traumático. Farei as perguntas de forma apropriada, garantiu a juíza. Tragam a menina. Letícia entrou acompanhada por uma assistente social. Ela vestia um vestido simples que Marina havia comprado. Os cabelos presos em tranças. Parecia ainda menor no ambiente formal do tribunal. Seus olhos procuraram Roberto imediatamente, buscando reasseguramento. A juíza desceu da bancada e ajoelhou-se na altura de Letícia, suavizando a voz. Oi, Letícia. Meu nome é Beatriz. Vou fazer algumas perguntas, tudo bem? Não precisa ter medo. Só quero entender sua história. Letícia assentiu timidamente. A juíza começou gentilmente, perguntando sobre sua rotina, sobre os irmãos, sobre como se sentia. Letícia respondeu com a maturidade estranha que sempre demonstrava, aquela mistura de criança e adulta que quebrava o coração de quem a ouvia. Letícia, quando você estava sob aquela ponte, estava com medo, perguntou a juíza. Muito medo, admitiu a menina. Os bebês choravam. Estava frio. Eu tentei manter eles aquecidos, mas não conseguia. Pensei que a gente ia dormir e não acordar mais. E seu pai, ele sabia onde vocês estavam. Letícia baixou os olhos. Foi ele que levou a gente lá. A mulher mandou. Ela disse que a gente tinha que ir, que estava atrapalhando. Papai chorou, mas obedeceu ela. Valéria, no banco dos réus, manteve a expressão impassível. Mas Roberto viu uma tensão em seus ombros. Um apertar quase imperceptível dos lábios. Ela não esperava que Letícia fosse tão articulada, tão específica. E agora, Letícia? Perguntou a juíza. Onde você gostaria de ficar? Com seu pai? A menina ficou em silêncio por um longo momento. Quando olhou para Marcelo, havia tristeza em seus olhos, mas também algo mais duro. Decepção. Mágoa. Papai não nos quer. Ele só quer a fazenda da mamãe. A mulher má disse isso, que se a gente sumisse, ele ficava com tudo. Isso é absurdo, explodiu Valéria levantando-se. Essa criança foi manipulada, instruída por aquele homem. Ela não sabe o que está dizendo. Sente-se, senhora Costa, ordenou a juíza voltando para sua bancada. A voz dela estava mais fria agora, mais atenta. Letícia, você tem certeza do que ouviu? Certeza de que a senhora Costa disse isso? Tenho, afirmou Letícia com voz firme. Eu ouvi, de noite. Ela falou com um homem de terno. Falou que a gente tinha que sumir dos papéis, que assim ninguém ia procurar a gente. Ela riu. Disse que ia ser rico. A sala explodiu em murmúrios. Dr. Augusto tentou intervir, mas a juíza o silenciou. Roberto olhou para Marina, vendo o mesmo choque e esperança refletidos em seus olhos. Letícia acabara de fazer algo extraordinário. Com 6 anos de idade, enfrentando um tribunal cheio de adultos, ela havia contado a verdade. Crua, dolorosa, mas a verdade. Dr. Augusto tentou recuperar. Excelência, essa criança está claramente confusa, traumatizada. Suas memórias não são confiáveis. Ao contrário, respondeu a juíza, suas memórias parecem bastante específicas e consistentes. Vou solicitar investigação formal dessas alegações. Enquanto isso, as crianças permanecerão sob custódia temporária do hospital. Nenhuma das partes terá guarda até que essa situação seja esclarecida. Não era uma vitória, mas também não era derrota. Roberto respirou, sentindo o nó no peito afrouxar ligeiramente. Tinham ganhado tempo. Mais importante, a juíza estava prestando atenção. Havia dúvidas agora. Rachaduras na narrativa cuidadosamente construída por Valéria e Dr. Augusto. Quando saíram do tribunal, Roberto agradeceu a Letícia. Você foi muito corajosa lá dentro. Muito inteligente. A menina olhou para ele com aqueles olhos sérios. Eu não quero voltar para o papai. Ele não me protege. Você protege. Marina proteger. Por favor, não deixa eles levarem a gente. Não vamos deixar, prometeu Marina abraçando a criança. De jeito nenhum. Mas mesmo dizendo isso,
Roberto sabia que a batalha estava longe de terminar. A juíza havia ordenado investigação, mas investigações levavam tempo. E tempo era algo que talvez não tivessem. Valéria e seus cúmplices não ficariam parados esperando serem expostos. 3 dias após a audiência, Roberto estava no escritório quando Samuel chegou com expressão urgente. Precisamos conversar agora, encontrei algo. Sentaram-se na sala de reuniões privada. Samuel colocou um celular antigo sobre a mesa, um modelo simples com tela rachada. Roberto o reconheceu imediatamente, seu coração acelerando. Era o celular de Isabela, o aparelho que ele havia dado a Letícia para brincar no hospital, dizendo que a menina podia usar os jogos que ainda funcionavam. Recebi uma ligação da enfermeira Sônia, explicou Samuel, aquela que cuida das crianças no hospital. Ela disse que Letícia estava brincando com esse telefone e acidentalmente ativou a função de gravação de voz. Aparentemente o aparelho estava gravando há dias. O coração de Roberto batia tão forte que parecia que ia explodir. E o que tem gravado? Samuel sorriu pela primeira vez em semanas. Tudo. Absolutamente tudo. Deixa eu explicar. Letícia levava o celular para todo lugar. Estava com ele quando Valéria, Dr. Augusto e a doutora Helena Rodrigues se encontraram no corredor do hospital há 2 dias. Eles pensaram que estavam sozinhos. Não viram a menina brincando num canto próximo com aquele celular velho gravando tudo. Mostre-me, exigiu Roberto, as mãos tremendo enquanto pegava o aparelho. Samuel tocou play. A qualidade do áudio não era perfeita, mas era suficiente, vavelmente clara. Primeiro, vozes abafadas, passos. Depois a voz inconfundível de Valéria. Aquela pirralha quase arruinou tudo, falando demais no tribunal. A voz de Dr. Augusto respondia irritada. Eu avisei que trazer as crianças para cá era arriscado. Deveríamos ter seguido o plano original. Fazê-las desaparecer completamente. Uma terceira voz, feminina, mais velha. Roberto reconheceu como sendo da doutora Helena. Ainda podemos. Os registros de nascimento dos bebês estão incompletos. Já falsifiquei documentos antes. Posso fazer parecer que eles nunca existiram. Com as crianças fora do sistema, Marcelo herda tudo sozinho. E nós garantimos nossa parte. E o Mendes, perguntou Valéria. Ele não vai desistir. Não precisa desistir, respondeu Dr. Augusto friamente. Só precisa perder credibilidade total. Já tenho contatos na imprensa preparados para lançar mais uma bomba. Vamos acusá-lo de tentativa de adoção irregular. Com a pressão pública e empresarial, ele vai implorar para sair dessa situação. E se ele conseguir provar a conspiração? Questionou Helena, nervosa. Com o quê? Riu Valéria. Não temos nada em nosso nome. Todas as transferências foram feitas através de laranjas. Marcelo está tão afundado no álcool que nem sabe o próprio nome. E as crianças? Quem vai acreditar numa menina de 6 anos? Houve uma pausa. Depois a voz de Helena novamente. E depois que tivermos a herança, o que fazemos com as crianças? Só o que sempre fazemos, respondeu Dr. Augusto. Encontramos compradores, famílias ricas que querem crianças sem fazer perguntas. Já tenho 2 casais interessados nos bebês. Brancos, saudáveis, perfeitos. Podem render 200 mil cada um. Roberto sentiu náusea. Eles estavam falando de vender bebês. De tráfico humano. De transformar 5 crianças inocentes em mercadoria. A gravação continuava, detalhando o esquema completo. Nomes de cúmplices, valores, o plano passo a passo para falsificar documentos, transferir a propriedade da fazenda, desaparecer com as crianças. Quando a gravação terminou, Roberto e Samuel ficaram em silêncio por um longo momento. Finalmente, Roberto falou a voz rouca. Isso é suficiente? Samuel assentiu. Mais que suficiente. Temos confissão de conspiração, fraude, tentativa de tráfico humano. Com isso, podemos derrubar todo o esquema. Não só salvar as 5 crianças, mas provavelmente descobrir outras vítimas. Quantas crianças essa gente já fez desaparecer? Quantas famílias destruídas? Precisamos levar isso à polícia imediatamente, declarou Roberto levantando-se, e ao tribunal. A juíza precisa ouvir isso. Já liguei para um contato na Polícia Civil, informou Samuel. Delegado Carlos Mendonça, especializado em crimes contra menores. Ele está indo para seu escritório agora. Também alertei o Dr. Ricardo. Ele vai protocolar uma petição de urgência. Enquanto esperavam o delegado, Roberto ligou para Marina. Quando contou sobre a gravação, ela começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio.
A gente conseguiu, Roberto. A gente realmente conseguiu. Ainda não, Marina. Ainda não. Mas estamos perto. O delegado Mendonça chegou acompanhado de 2 agentes. Ouviu a gravação 3 vezes, fazendo anotações detalhadas. Sua expressão endurecia a cada palavra. Quando terminou, olhou para Roberto com respeito. Senhor Mendes, isso aqui é ouro. Vou solicitar mandados de prisão imediatos para Valéria Costa, Augusto Ferreira e Helena Rodrigues. E vamos vasculhar o Instituto Esperança de cima a baixo. Se há outras crianças nesse esquema, vamos encontrá-las. A operação foi deflagrada naquela mesma noite. Valéria foi presa em sua cobertura nos jardins, tentando destruir documentos. Dr. Augusto foi encontrado em seu escritório, queimando papéis em uma lareira. A doutora Helena tentou fugir pela janela do orfanato quando a polícia chegou, mas foi detida pelos agentes. A notícia explodiu. Os mesmos veículos que haviam crucificado Roberto agora estampavam manchetes sobre a rede de tráfico humano desbaratada. Roberto Mendes inocentado. Empresário herói desmascara esquema de adoção irregular. A narrativa havia virado completamente. No Instituto Esperança, os investigadores encontraram um cofre escondido com documentos de dezenas de crianças cujos registros haviam sido falsificados ou destruídos. Bebês que oficialmente não existiam, que haviam sido vendidos para famílias dispostas a pagar sem fazer perguntas. A magnitude do crime chocou até os policiais mais experientes. Uma nova audiência foi marcada para o dia seguinte. Desta vez, a sala do tribunal tinha uma atmosfera completamente diferente. Valéria, Dr. Augusto e Helena estavam algemados, flanqueados por policiais. Marcelo compareceu sozinho, visivelmente em choque, começando a perceber a extensão da manipulação que sofrera. A juíza Beatriz Moraes ouviu a gravação completa em tribunal. Sua expressão, normalmente controlada, mostrou horror e indignação. Quando o áudio terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. Em meus 30 anos de carreira, nunca vi algo tão vil. A exploração de crianças vulneráveis, a manipulação de um pai em luto, a tentativa sistemática de apagar vidas humanas dos registros oficiais para ganho financeiro. É difícil encontrar palavras adequadas para esse nível de depravação. Ela olhou para Valéria, que mantinha o queixo erguido em falso desafio. Senhora Costa, o senhor Ferreira e a senhora Rodrigues serão processados criminalmente pelo Ministério Público. Aguardarão julgamento detidos, sem direito à fiança. As acusações incluem conspiração, fraude, falsificação de documentos, tentativa de tráfico humano e diversos outros crimes que o MP certamente identificará. Voltando-se para Marcelo, a juíza suavizou ligeiramente o tom. Senhor Santos, você foi vítima de manipulação cruel num momento de extrema vulnerabilidade. No entanto, isso não apaga o fato de que abandonou 5 crianças numa ponte no inverno. A paternidade não é apenas biologia, é presença, proteção, sacrifício. O senhor demonstrou ser incapaz de oferecer isso a seus filhos. Marcelo baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sei que não mereço perdão. Não consigo ser o pai que eles precisam. Só quero que fiquem bem, com pessoas que realmente os amem. A juíza voltou-se para Roberto e Marina. Senhor Mendes, senhora Alves, o que vocês fizeram por essas crianças vai além de qualquer obrigação legal ou moral. Arriscaram suas reputações, seus negócios, sua paz. Demonstraram comprometimento excepcional. Portanto, concedo a vocês a guarda temporária das 5 crianças, com o processo de adoção a ser iniciado imediatamente. Roberto sentiu Marina segurar sua mão com força. Não conseguia falar, a emoção bloqueando as palavras. A juíza continuou. Senhor Santos, o senhor concorda em ceder seus direitos parentais voluntariamente? Marcelo assentiu, a voz quebrada. Sim, é o melhor para eles. Sempre foi. Então que assim seja registrado, declarou a juíza, batendo o martelo. As 5 crianças Santos ficarão sob custódia de Roberto Mendes e Marina Alves. Que Deus os abençoe nessa jornada. Quando saíram do tribunal, Roberto e Marina encontraram Letícia esperando com a assistente social Sônia. A menina correu para eles abraçando Marina com força. A gente vai ficar junto? Promete que vai ficar junto? Prometo, respondeu Marina, ajoelhando-se para olhar nos olhos da menina. Vamos ficar juntos. Você, eu, Roberto e seus 4 irmãos. Para sempre. Letícia olhou para Roberto.
Posso te chamar de pai? Roberto sentiu lágrimas queimarem os olhos. Não apenas pode. Eu ficaria honrado. Aquela noite, Roberto ligou para a empresa. Falou com Paulo, com Fábio, com Henrique Campos. As palavras foram poucas, mas claras. Fui inocentado. Provei que tinha razão. Que agora vou assumir completamente, não apenas a presidência da empresa, mas também a paternidade de 5 crianças. Quem quiser continuar comigo nessa jornada, será bem-vindo. Quem não, que peça demissão. Paulo tentou se explicar, se desculpar. Roberto o cortou. Não quero desculpas. Quero lealdade. Ou você está comigo ou contra mim, decida. A ligação foi encerrada. Roberto sabia que haveria consequências, reestruturações, talvez batalhas corporativas pela frente. Mas pela primeira vez em 2 anos, sentia-se vivo, com um propósito, completo. Na cobertura, ele e Marina sentaram-se no sofá, exaustos, mas em paz. Amanhã começamos uma nova vida, disse Marina. 5 crianças. Você percebe a dimensão disso? Roberto sorriu. Percebo, e estou apavorado. E empolgado. E grato. Marina apoiou a cabeça em seu ombro. Isabela teria adorado ser irmã mais velha. Teria sido incrível com eles. Eu sei, concordou Roberto. E acho que de alguma forma ela está nos ajudando. Aquele celular, aquela gravação, foi o celular dela que salvou essas crianças. Como se ela ainda estivesse cuidando de nós. Era uma ideia bonita, reconfortante. Verdadeira ou não, dava sentido à dor, transformava a perda em algo que ainda podia gerar vida, proteção, amor. O quarto de Isabela seria transformado. Não seria esquecimento, mas evolução. Honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Roberto fechou os olhos, sentindo finalmente a paz que não conhecia há tanto tempo. A primeira semana com as 5 crianças em casa foi um turbilhão de fraldas, mamadeiras, choros noturnos e adaptações. Roberto e Marina haviam transformado a sala de estar em um berçário temporário para os 4 bebês, enquanto Letícia ganhara o quarto de hóspedes. Mas todos sabiam que aquilo era provisório. A conversa sobre o quarto de Isabela pairava no ar como uma decisão inevitável. Na Mendes Empreendimentos, Roberto convocou uma reunião extraordinária do conselho. Quando entrou na sala, encontrou um clima tenso. Paulo estava sentado numa posição secundária, visivelmente desconfortável. Henrique Campos mantinha uma expressão neutra, avaliando como o vento sopraria. Fábio evitava contato visual. Senhores, começou Roberto, ficando de pé na cabeceira da mesa. Imagino que todos tenham acompanhado os desdobramentos recentes. Fui publicamente inocentado. Mais que isso, ajudei a desbaratar uma rede criminosa que operava há anos. A imprensa que me crucificou agora me chama de herói. As ações da empresa subiram 6% nos últimos 2 dias. Henrique pigarreou. Roberto, queremos nos desculpar. Alguns de nós, inclusive eu, duvidamos de você num momento crucial. Foi um erro de julgamento. Foi, concordou Roberto friamente. E agora precisamos decidir como seguimos daqui. Tenho 5 crianças sob minha responsabilidade. Vou estar menos presente fisicamente na empresa, mas meu comprometimento continua absoluto. A questão é, vocês confiam em mim para continuar liderando? Silêncio. Finalmente foi Paulo quem falou a voz baixa. Eu te invejei a vida toda, Roberto. Invejei a confiança que o pai depositava em você. A parcela maior da empresa, o respeito que todos te davam. Quando você entrou nessa crise, vi uma oportunidade de finalmente sair da sua sombra. Mas estava errado. Completamente errado. Você provou ser 1000 vezes o homem que eu jamais serei. Roberto estudou o irmão. Havia sinceridade naquelas palavras, mas também anos de ressentimento que não desapareceriam da noite para o dia. Paulo, você tem talento. Sempre teve. Mas deixou que a comparação te consumisse. Pai te deu 30%, porque sabia que você precisava criar seu próprio caminho, não viver na sombra de ninguém. Se quiser continuar nesta empresa, será bem-vindo. Mas sob minhas regras. Paulo assentiu lentamente. Entendo e aceito. A reunião prosseguiu. Roberto delineou mudanças estruturais. Fábio seria mantido como mas com supervisão mais próxima. Paulo seria realocado para liderar um novo departamento de responsabilidade social corporativa. Uma posição importante, mas afastada das decisões estratégicas centrais. Henrique e os outros investidores receberiam relatórios trimestrais detalhados e participariam de revisões regulares. Era um recomeço,
Não perfeito, mas funcional. Roberto sabia que levaria tempo para reconstruir completamente a confiança, mas tinha dado o primeiro passo. Em casa, Marina coordenava a transformação do quarto de Isabela. Havia contratado uma decoradora sensível, que entendera a delicadeza da situação. Juntos, Roberto e Marina decidiram o que manter e o que transformar. As fotos de Isabela seriam realocadas para um painel no corredor, um memorial permanente. Alguns objetos especiais seriam guardados em caixas bonitas, que as crianças poderiam explorar quando crescessem. O resto seria doado para instituições de caridade. Letícia participou do processo. Marina a levava ao quarto regularmente, explicando quem era Isabela, mostrando fotos, contando histórias. A menina ouvia com atenção reverente, como se estivesse conhecendo uma irmã mais velha, que nunca poderia encontrar pessoalmente. Ela era bonita, comentou Letícia, segurando uma foto de Isabela aos 12 anos. Ela gostaria da gente? Teria amado vocês, garantiu Marina, a voz embargada. Isabela sempre quis irmãos. Dizia que seria a melhor irmã mais velha do mundo. E você, Letícia, está fazendo exatamente isso. Está sendo a irmã mais velha maravilhosa que ela teria sido. A reforma levou 2 semanas. Quando terminada, o quarto tinha beliches para as crianças quando crescessem, um berço grande para os bebês por enquanto. Paredes pintadas em tons suaves de azul e verde, com adesivos de estrelas que brilhavam no escuro, uma estante cheia de livros infantis, uma cômoda para roupas, um tapete macio para brincadeiras. Era simultaneamente novo e respeitoso, um espaço que honrava o passado enquanto abraçava o futuro. Na noite da inauguração, Roberto, Marina e Letícia ficaram na porta do quarto, observando os 4 bebês dormindo pacificamente no berço. A menina segurou a mão de ambos. É perfeito, sussurrou. Isabela ia gostar. Eu sinto. Enquanto isso, Roberto havia continuado trabalhando com o delegado Mendonça para investigar a extensão completa da rede criminosa. O Instituto Esperança era apenas a ponta do iceberg. Descobriram conexões com outros orfanatos, com cartórios corruptos, com juízes que aceitavam subornos para acelerar adoções irregulares. Era uma teia que se estendia por vários estados. Roberto, você precisa ter cuidado, alertou o delegado durante uma reunião. Estamos mexendo com gente poderosa. Já recebi pressões para encerrar a investigação. Ligações de gabinetes políticos, ameaças veladas. Essas pessoas não vão simplesmente aceitar a derrota. A advertência provou-se profética. Roberto começou a receber ligações anônimas, vozes distorcidas, sugerindo que ele deveria parar de fazer perguntas, que deveria aceitar a vitória que teve e seguir em frente. Um carro o seguiu por 3 dias consecutivos. Mensagens crípticas chegavam ao seu e-mail corporativo. Marina ficou apavorada. Roberto, isso é sério. Temos 5 crianças para proteger agora. Você não pode se expor assim. Por isso mesmo preciso continuar, argumentou Roberto. Quantas outras crianças estão passando pelo que Letícia e os bebês passaram? Quantas famílias foram destruídas por essa gente? Se eu parar agora, eles continuam operando. Ele contratou segurança particular para a casa, instalou câmeras, reforçou alarmes. Samuel continuou investigando, mas também com cautela redobrada. Descobriram que um vereador importante de São Paulo tinha conexões diretas com a rede. Documentos mostravam pagamentos regulares para sua campanha, vindos de empresas fantasma ligadas ao esquema de adoções irregulares. A pressão aumentava de todos os lados, mas Roberto não recuava. Transformou sua busca por justiça em causa pessoal, criando uma fundação para ajudar crianças vítimas de adoções irregulares, oferecendo suporte legal e financeiro para famílias que lutavam para recuperar seus filhos ou regularizar situações complicadas. Num sábado de manhã, 3 meses após a audiência que mudara tudo, Roberto acordou com barulhos na cozinha. Desceu e encontrou Marina preparando café, enquanto Letícia tentava ajudar, subindo num banquinho para alcançar os armários. Os 4 bebês estavam em cadeirinhas na sala, assistindo desenhos animados, cada um com sua mamadeira. Era uma cena de caos organizado. Rafael havia derrubado leite na roupa. Gabriel chorava, porque queria o brinquedo que Lucas segurava. Miguel precisava ser trocado. Letícia havia quebrado uma xícara tentando ajudar. Mas Roberto percebeu com um aperto no coração, o caos mais bonito que já testemunhara.
Marina olhou para ele e sorriu, cansada, mas genuinamente feliz. Bem-vindo à nossa vida maluca. Roberto a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Não trocaria por nada. Naquela tarde, levaram as crianças ao parque pela primeira vez. Letícia corria na grama, gargalhando, experimentando a liberdade de simplesmente ser criança. Os bebês, agora com 7 meses, observavam tudo com olhos arregalados de curiosidade. Outros pais olhavam para eles, alguns com julgamento, outros com admiração. Mas Roberto não se importava. Aquela era sua família, escolhida, lutada, conquistada. À noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Roberto e Marina sentaram-se no quarto reformado. Marina apoiou-se em Roberto. Às vezes ainda dói, você sabe, pensar na Isabela, no que poderíamos ter tido com ela. Eu sei, concordou Roberto, sempre vai doer, mas agora a dor tem companhia, tem alegria, tem propósito, tem vida nova crescendo ao redor. Marina pegou a mão dele e a colocou sobre o próprio ventre. Falando em vida nova, preciso te contar algo. Fui ao médico ontem. Estou grávida, Roberto. 2 meses. Roberto ficou paralisado. Grávida? Mas como, com tudo que está acontecendo, nós mal temos tempo? A vida encontra um caminho, sorriu Marina através das lágrimas. Sei que é maluco. Já temos 5 crianças. Mas esse é nosso. Biológico, você quer? Quero, respondeu Roberto, abraçando-a com força. Deus, Marina, quero tanto. Vamos ter 6 filhos, 6, somos oficialmente loucos. Completamente loucos, concordou Marina, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era mais do que haviam planejado, mais do que imaginaram possível. Mas olhando para as 5 crianças dormindo pacificamente, pensando no 6º a caminho, Roberto sentiu uma gratidão imensa. Há 3 meses atrás, sua vida era um vazio interminável. Agora era uma cacofonia de vida, amor, desafios e alegrias. Naquela ponte, naquela noite fria de julho, ele havia parado o carro pensando que estava salvando crianças abandonadas. Mas a verdade, ele entendia agora, era muito mais profunda. Eram eles que o haviam salvado. Haviam pego um homem quebrado, consumido pelo luto, e o transformado em pai, protetor, lutador. Haviam devolvido seu propósito, sua força, sua vontade de viver. A jornada não estava terminada. Ainda havia ameaças, ainda havia batalhas legais, ainda havia uma rede criminosa para desmantelar completamente. Mas Roberto sabia que, com Marina ao seu lado e 6 crianças dependendo dele, não havia nada que não pudesse enfrentar. O amor havia transformado o vazio em plenitude. A coragem de parar naquela ponte havia mudado não apenas 5 vidas, mas também a sua própria. E agora, com mais uma vida a caminho, o círculo estava completo. De luto à renovação, de solidão à família, de desespero à esperança. 10 anos depois, numa tarde de outono em São Paulo, Roberto Mendes observava do jardim da nova casa em Alphaville, enquanto 6 crianças corriam entre as árvores. Letícia, agora com 16 anos, organizava os irmãos menores numa brincadeira elaborada. Rafael, Gabriel, Miguel e Lucas, os quádruplos de 10 anos, discutiam animadamente sobre as regras do jogo. E Carolina, a caçula de 9 anos e meio, tentava acompanhar os irmãos maiores com determinação típica da personalidade forte que herdara de Marina. A casa era diferente da cobertura no Itaim. Maior, mais acolhedora, com jardim extenso onde as crianças podiam brincar livremente. As paredes eram cobertas de fotos, uma cronologia visual de uma década de transformação. Letícia no primeiro dia de escola, sorrindo timidamente. Os quádruplos aprendendo a andar, cada um num momento diferente. Carolina sendo trazida da maternidade, envolvida em cobertores rosa. Fotos de aniversários, férias na praia, natais em família. E num painel especial na sala, fotos de Isabela, integradas à narrativa familiar, lembrando sempre de onde tudo começara. Marina saiu para o jardim trazendo limonada gelada. Aos 45 anos, tinha fios de cabelo grisalho que recusava atingir, dizendo que eram medalhas de honra por criar 6 crianças. Sentou-se ao lado de Roberto no banco sob a jabuticabeira. Recebeu a notícia? Perguntou Roberto. Ela assentiu. O delegado Mendonça ligou hoje de manhã. A última peça da rede foi condenada. Aquele vereador que tentou encobrir tudo pegou 15 anos. Com isso, encerramos oficialmente o último processo. 10 anos, refletiu Roberto. 10 anos desde aquela noite na ponte. Às vezes parece uma vida inteira.
Às vezes parece que foi ontem. A fundação que Roberto criara, Fundação Isabela Mendes para a Proteção Infantil, havia ajudado mais de 200 famílias em situações semelhantes. Identificaram 43 crianças que haviam sido vítimas do esquema de adoções irregulares, reunindo algumas com famílias biológicas que as procuravam, encontrando lares seguros para outras. O trabalho rendeu reconhecimento nacional e internacional, mas para Roberto sempre fora pessoal, nunca sobre prêmios ou prestígio. A Mendes Empreendimentos prosperara sob sua liderança renovada. Paulo eventualmente saíra da empresa, abrindo seu próprio negócio de consultoria. Uma separação que, paradoxalmente, melhorara o relacionamento entre os irmãos. Fábio permanecera como CEO leal, tendo provado sua confiança ao longo dos anos. A empresa agora tinha forte foco em responsabilidade social, construindo habitações populares com padrão de qualidade que mudava comunidades inteiras. Pai, chamou Miguel, correndo até eles. Preciso te mostrar uma coisa. Escrevi uma redação para a escola sobre heróis. Posso ler? Roberto sorriu. Claro, campeão. Miguel, sempre o mais quieto dos quádruplos, puxou um caderno amassado do bolso e começou a ler. Meu herói não usa capa nem tem superpoderes. Ele é meu pai. Ele me salvou quando eu era bebê. Me operou do coração quando eu podia ter ficado doente para sempre. E me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. Meu herói me dá remédio todos os dias. Leva nas consultas médicas e nunca desistiu de mim mesmo quando era difícil. Roberto sentiu a garganta apertar. Marina apertou sua mão. Miguel continuou. O professor perguntou por que escolhi meu pai como herói. Eu disse que é porque ele escolheu a gente quando ninguém mais queria. E porque ele me ensinou que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Quando terminou, Miguel olhou para Roberto com aqueles olhos que ainda lembravam o bebê frágil na incubadora. Está bom? Você gostou? Roberto o puxou para um abraço apertado. Está perfeito. Você está perfeito. Letícia aproximou-se interrompendo o momento. Pai, mãe, chegou uma carta da USP. Não tive coragem de abrir sozinha. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Letícia havia se candidatado à faculdade de Direito, realizando o sonho antigo de se tornar advogada para proteger outras crianças. Ela abriu o envelope devagar, leu e um sorriso imenso iluminou seu rosto. Você passou, Letícia. Passou em primeiro lugar. A menina, agora uma jovem mulher linda e determinada, começou a chorar. De verdade? Não estão brincando? De verdade, confirmou Roberto abraçando-a. Estou tão orgulhoso. Tão incrivelmente orgulhoso. Vou fazer diferença, declarou Letícia através das lágrimas. Vou garantir que nenhuma criança desapareça dos papéis, que nenhuma seja deixada numa ponte. Vou continuar o trabalho que você começou, pai. À noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Roberto e Marina ficaram no jardim sob as estrelas. A mesma pergunta que Marina fizera anos atrás voltou, agora dela mesma. E se você não tivesse parado naquela noite? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Eu teria continuado dirigindo. Teria chegado na cobertura vazia. Teria passado mais uma noite afundado no luto, bebendo sozinho, desejando que a dor acabasse. E provavelmente estaria morto por dentro até hoje. Ou talvez literalmente. Não sei se teria encontrado razão para continuar. Marina apoiou a cabeça em seu ombro. Aquelas 5 crianças te salvaram tanto quanto você salvou elas. 6, corrigiu Roberto, tocando o rosto de Marina. Carolina também. Ela me mostrou que eu podia recomeçar de verdade. Que podia ser pai novamente desde o primeiro dia. Não só adotivo, mas biológico. Que havia vida além da dor. Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite. Grilos cantavam. O vento balançava as árvores. Dentro da casa, 6 crianças dormiam em paz, seguras, amadas, protegidas. Era tão diferente daquela noite sob a ponte. Tão infinitamente diferente. Você se arrepende de algo? Perguntou Marina. Das dificuldades? Das ameaças? De quase perder a empresa? Roberto pensou nas noites sem dormir, nas fraldas trocadas às 3 da manhã, nas reuniões escolares, nas brigas de irmãos, nos medos constantes sobre segurança e saúde. Pensou nos ataques midiáticos, nas traições corporativas, no perigo real que enfrentara ao desmantelar a rede criminosa. Pensou em tudo que sacrificara, tudo que arriscara. Nem um segundo, respondeu firmemente. Nem um único segundo.
Se eu voltasse no tempo, faria tudo de novo exatamente igual. Porque esse apontando para a casa cheia de vida, esse é meu maior sucesso. Não a empresa, não o dinheiro, não os prêmios. Essa família, essas 6 crianças que me chamam de pai. Essa mulher incrível que topou essa loucura comigo. Marina o beijou suavemente. Obrigada por ter parado naquela ponte, por ter tido coragem quando eu hesitei, por ter insistido quando eu tinha medo. Fizemos juntos, lembrou Roberto, em cada passo. Você acreditou quando eu mais precisava. Você amou quando o amor parecia impossível. Você transformou nossa dor em algo que cura, que protege, que constrói. Na manhã seguinte, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era Marcelo Santos. Eles haviam mantido contato mínimo ao longo dos anos. Encontros supervisionados ocasionais, onde Marcelo via as crianças, mas mantinha distância respeitosa. Ele estava sóbrio há 8 anos, trabalhando como conselheiro em grupos de apoio, tentando redimir o irreparável. Roberto, começou Marcelo, a voz ainda carregando vergonha mesmo após uma década. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas queria dizer, as crianças ficaram bem. Você fez por elas o que eu nunca conseguiria. Deu amor, estabilidade, futuro. E por isso sou eternamente grato. Roberto respirou fundo. Marcelo, você errou. Errou gravemente, mas também foi vítima. De manipulação, de seu próprio luto, de gente sem escrúpulos. O importante é que você não repetiu os erros. Que buscou ajuda. Que se tornou alguém que agora ajuda outros. Isso conta. Houve uma pausa. Letícia passou no vestibular, continuou Roberto. Ela vai estudar direito. Vai ser incrível. Ouviu? Respondeu Marcelo, a voz embargada. Ela tem algo de Amanda. A força, a determinação. Estou orgulhoso. Mesmo não tendo direito de estar. Quando desligou, Roberto olhou pela janela. Letícia estava ajudando Carolina com o dever de matemática. Os quádruplos brincavam de videogame, discutindo estratégias animadamente. Marina preparava o almoço, cantarolando baixinho. Era barulhento, caótico, imperfeito. Era vida. Naquela tarde, sentados todos no jardim depois do almoço, Carolina fez a pergunta. Pai, como você nos encontrou? Como tudo começou? Roberto olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Então contou. Contou sobre a noite fria na ponte, sobre o choro que o fez parar, sobre Letícia protegendo 4 bebês com o próprio corpo. Contou sobre a decisão de ajudar, sobre as complicações, sobre a conspiração que quase os destruiu. Contou sobre coragem, sacrifício, amor que vence o medo. As 6 crianças ouviram em silêncio absoluto. Quando terminou, Letícia falou. Se você não tivesse parado naquele dia, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Provavelmente não estaríamos aqui. Mas ele parou, disse Miguel, e mudou tudo. Mudou tudo, concordou Roberto, olhando cada um deles. Porque o vazio teria vencido se eu não tivesse parado. Mas com aquela parada, nasceu algo mais forte que a dor. Nasceu um lar. De justiça, de presença e de amor. Um lugar onde ninguém é deixado para trás. As crianças se entreolharam, depois se aproximaram envolvendo Roberto e Marina num abraço coletivo desajeitado e perfeito. E naquele momento, sob o céu azul de outono, Roberto soube que tudo fazia sentido. Cada lágrima, cada batalha, cada noite sem dormir, tudo valera a pena. Porque amor verdadeiro não é aquele que vem fácil. É aquele que você luta para construir, proteger, manter vivo mesmo quando tudo conspira contra. É aquele que transforma pontes de desespero em pontes de esperança. É aquele que salva não apenas quem recebe, mas principalmente quem dá.